E aí, pessoal, tudo bem? Então, com muita alegria aí que eu vou passar uma implementação de início ao fim de como você pode implementar o Zorro CRM, tá? Na versão gratuita também. Então, vamos dar aqui as dicas e o método para você conseguir implementar da melhor forma o Zorro CRM na versão free, tá? Você pode também estar usando essa mesma abordagem para implementar o Zorro CRM numa versão paga também, né? Mas é importante saber que você não vai precisar gastar com o licenciamento aí do Zorro CRM, né? Então, só para explicar, o Zorro CRM é um software de CRM onde você gerencia seus clientes e suas oportunidades de negócio, né? Se você é B2B, vende para empresas, ou B2C, vende para consumidor, ambos vão atender seu caso. Hoje o CRM, hoje, não necessariamente hoje, mas ele está sendo propagado no mundo inteiro, né? No Brasil, acreditamos aí que o CRM será de uso obrigatório das empresas, como você ter um site hoje, né? Então, num futuro muito breve aí, o CRM ele vai ser uma chave principal, uma das chaves principais das vendas e marketing da sua empresa, do seu negócio. Não importa se você é autônomo ou você tem uma empresa de 5, 10 ou 30 ou 100 funcionários. Você precisa de um CRM a partir de agora, tá? Isso cada vez mais no mundo inteiro ele está sendo de uso obrigatório. Então a ideia é que você utilize a plataforma da Zorro na versão gratuita ou paga, enfim, e consiga implementar isso em primeira mão na sua empresa para que você consiga gerenciar as suas vendas, certo? As suas oportunidades de negócio e conseguir organizar todo o seu ciclo, né, de vendas com o seu cliente. Então você vai ter tudo centralizado no sistema, você vai ter os cadastros dos clientes, dos seus leads, ou seja, suas oportunidades, né, que entram para você para criar essas propostas e fechar negócios. A ideia então desse curso é que você consiga aí ter a estruturação dos seus leads, que são os seus clientes que entram aí na sua base em primeiro momento, né? Que levantam a mão para você quando você realmente precisa organizar essa entrada de clientes. Também a estruturação das fases do negócio. Quando você está negociando com o cliente, você vai estruturar esses estágios de negócios para que você consiga saber exatamente em qual fase do negócio você está com o seu cliente. Como também a parte aí de contas e contatos, que é a estruturação do cadastro de empresas dentro da sua base, dos seus clientes, né, empresas e clientes, e os dos contatos, que são as pessoas que você se relaciona, tá? Então aí, como eu já comentei, estágios de leads e negócios, e aí por fim o do treinamento. Então os módulos envolvidos. O que é um CRM, né? Como eu expliquei, inicialmente ele basicamente era usado para melhorar o atendimento do cliente, né? Registrando todas as entradas, as compras de produtos do cliente, né? Se relacionando nesse formato, para você ter um histórico do que o cliente compra e como ele se relaciona com a sua empresa. Hoje é toda uma estratégia de negócio, né? Então não é somente você fazer o cadastro ou você anotar na sua planilha do Excel ou você acompanhar o que ele vai comprar, o que ele está comprando, tá? É uma estratégia de negócio que tem um início, tem uma abordagem de implementação específica para cada empresa, que você precisa fazer o planejamento disso até mesmo antes de escolher o seu software, antes de escolher quais são as métricas que você precisa. Então, dentro disso, nós vamos oferecer aqui como passo a passo de como você pode já implementar
um CRM. Então, o CRM ele centraliza, tá, todas as informações do seu cliente, não importa por onde. Esse é o objetivo no CRM. Se o cliente entrou no seu site, ou se ele entrou no chat, ou se ele visitou sua loja, ou até mesmo se ele pediu um orçamento, se você é da área de, por exemplo, de interiores, ele pediu uma proposta para você fazer uma arquitetura ou um projeto arquitetônico, e aí você vai seguindo todas as fases do cliente até o fechamento, tá? O que é lead, negócio e o pipeline? O lead é quando um cliente seu levanta a mão para interessado, né, em algo não específico da sua empresa. Por exemplo, eu gostaria, né, de reformar aqui o meu quarto ou a minha cozinha da minha casa. Então ele só fala isso para você e você tem uma entrada, uma levantada de mão desse cara, né? Então esse é um lead, que ele pode ser um lead frio ou um lead quente. O lead quente é esse cliente aí que está levantando já perguntando algo específico. O lead frio é aquele que você não tem contato, ainda não tem vínculo. Você pegou por exemplo, o contato dele num evento, ou ele basicamente você pegou um e-mail dele ou só o telefone, né, em algum lugar, mas você não contactou ele. Então tem a diferença do lead frio e o lead quente. O lead quente é aquele que levanta a mão para você e fala, ok, eu quero conhecer, né, o seu serviço. Então isso é importante a gente separar, os leads. Tá? Os leads e aí, por fim, os negócios. Os negócios já é mais avançado, não é nem leads quentes e nem leads frios, eles são mais do que isso. Eles são os leads qualificados, a gente chama, né? Os leads que se qualificaram para virar um negócio. No momento que você está negociando, criando uma proposta, né, para chegar num contrato para você. No contrato entre a sua empresa e o cliente. Então, esse é um negócio que você vai fechar. A ideia, o final, é você fazer o fechamento disso, né? Você ganhar o cliente, ganhar o negócio do cliente. E o ciclo de venda é todos os estágios de um negócio para você chegar no fechamento. Ou seja, proposta, contrato e fechado. Por exemplo, ou você que é designer de interior, por exemplo, você vai ter a proposta, você vai ter o modelo do, por exemplo, da cozinha que você vai enviar para ele em 3D. Então você vai ter esse estágio que você precisa, né, fazer a proposta da modelagem, e aí você entra aí para para negociação e depois contrato fechado, né? Vamos colocar assim. E aí depois execução. Então, isso faz parte do negócio, até mesmo a fase de execução ou pós-venda. Você pode adicionar isso nas fases, no ciclo de vendas, porque a venda ela termina com a satisfação do seu cliente, né? Então, por mais que o negócio está fechado, você continua, né, monetizando com esse cliente através da sua pós-venda ou do sucesso do seu cliente. E a conta, contato e atividades, aqui exemplificando, uma conta é uma empresa, tá? Que é usada no caso de B2B no CRM. E o contato, ele é uma pessoa, ou é uma pessoa dentro dessa empresa que você está se relacionando quando é B2B, ou quando não é B2B, é B2C, que é você vendendo para pessoa final, pessoa física, aí ele se torna seu cliente mesmo, né? Então você não usa a parte de contas no CRM, a parte de empresa você não vai usar, você vai usar só a parte de contato, que ele vai se tornar o seu cliente aí, pessoa física, né? Ou no caso de você usar as duas formas, B2B e B2C, né? Você vai usar os dois. Então, quando for empresa ou pessoa, você vai sempre usar essas duas fases aqui de contato e conta. E as atividades são aquelas reuniões que você registra no sistema, ou aquelas chamadas de telefone, ou aquelas tarefas que você precisa executar, tá? Essas atividades. Então, as tarefas, ligações, reuniões, call que vocês fazem para chegar num relacionamento com o cliente, isso vai ser registrado tudo no sistema também para você acompanhar. E a gente vai mostrar tudo passo a passo aqui, como que você vai colocar isso em prática. E aí nós temos aí como que funciona o CRM, tá? Esse é o fluxo que eu
preciso mostrar para vocês e vocês têm que tomar atenção que essa é a parte principal aqui do funcionamento como que é a lógica do sistema, né, por trás de como vai funcionar e eu vou mostrar no software também. Então, vamos lá. Lead, você tem uma entrada de lead aqui. O cliente entrou em contato por telefone, ou por e-mail, ou pelo site, pelo inbound, né, vamos colocar assim, que seria as partes onde você chega até o cliente com um objetivo claro do que ele quer, né? Ou outbound, que você chega aí através de outros meios de comunicação, né? Televisão ou rádio, jornal, onde você mostra para o cliente, independente se ele está interessado ou não. Então, o outbound ou inbound, você vai ter essas entradas de lead. Os leads, eles podem, como eu comentei, ser os leads frios ou quentes. Geralmente, numa entrada inbound, né, eles são geralmente leads quentes, que eles vêm através de um anúncio que você faz no Google ou no Facebook, ou você faz uma campanha de e-mail marketing que interessa ao seu lead, ao seu cliente, e eles entram em contato com você falando que gostaria de conhecer o seu serviço. Então você qualifica ele, qualificando, ele querendo saber mais sobre uma proposta, uma possível proposta, um orçamento seu, significa que ele está qualificado. Aí você converte ele para negócio. Aí você tem uma negociação, tá? E aí vira uma empresa dentro da sua base, um contato, que é a pessoa que você se comunica, que faz parte dessa empresa, e um negócio, que é a negociação que você vai caminhar para o fechamento, tá? Então eu vou mostrar isso como fica no Zorro CRM. Então agora vamos já iniciar a nossa implementação e vocês vão entender ao longo do nosso trajeto como que funciona tudo isso que eu acabei de explicar. Primeira coisa que vocês precisam fazer, tá? Olha, você vai entrar, vou colocar o link, tá? Aqui embaixo, na descrição em algum lugar aqui, o link que você vai se cadastrar no Zorro CRM na versão gratuita, tá? Então, basicamente, você vai começar aí colocando o nome da sua empresa. Se você não é empresa, pode colocar seu nome, o seu endereço, a sua senha, seu telefone, ok? Você vai clicar em registrar, você vai receber um e-mail para confirmar através desse e-mail que você registrou, tá? E você vai entrar no Zorro CRM, então, imediatamente, tá? Sem nenhuma burocracia, você vai ter um CRM para sua empresa para começar a gerenciar aí toda a sua base de negócios, tá? Assim que você tem o seu cadastro, a gente já então inicia com essa configuração, tá? Eu estou aqui com a minha configuração em inglês, né, com todos os módulos aqui escrito em inglês, e eu estou na versão gratuita para ficar fácil aí para vocês, caso vocês utilizem a versão free do Zorro CRM. Então a primeira coisa que faremos é entrar aqui em configurações, tá? Nessa chavinha de boca que temos aqui. E vamos entrar no primeiro item. Essa parte aqui das configurações é onde você configura o seu CRM e você precisa, e vamos nessa fase configurar todo o nosso CRM também. Então a primeira coisa a fazer é personalizar aqui, ó, settings. E aí quando você entra nessa parte, você vai clicar primeiramente aqui no editar, tá? No lapisinho do lado direito do seu nome. Esse lapisinho vai te dar a possibilidade de colocar o seu nome, seu sobrenome, seu e-mail já vai estar registrado, tá? Ele vem já tudo certinho, se você pode preencher aqui certinho todos os seus dados, tá? Por exemplo, seu telefone, o seu website, e assim por diante. Tenta deixar completo, isso vai te ajudar aí, tá? Futuramente. Então só estou colocando aqui exemplos, tá? Então vamos colocar os nossos endereços e salvar. Assim que salvar, você vai ter aí também como configurar o idioma, o local onde você está e o seu fuso horário, tá? Então vamos clicar aqui então em editar, nesse lapisinho aqui, e vamos colocar aqui Brasil, clicar aqui e buscar por português, opa, não, desculpa, Brasil,
aqui português, né? Aqui Brasil, que é o local, aí o idioma, local, fuso horário, 24 horas, e a zona, no caso do nosso fuso horário. Vamos colocar aqui, digitar São Paulo, tá? Não, vamos tentar São Paulo, aqui, São Paulo. Tá, dependendo da área que você está, você digita na busca, provavelmente aparece. Então, salvando as nossas configurações do CRM, e aí ele vai dar um update aqui no nosso CRM, porque a gente trocou o idioma, tá? Pronto, já estamos na versão em português, agora vamos ter já os módulos tudo em português para nós. Aqui embaixo você pode também configurar a cor do seu CRM, aqui em cima. Você pode botar uma outra cor aqui, por exemplo, tá? Ele vai mudar a parte de cima, basicamente isso. Então vamos lá, vamos deixar aqui no original preto e vamos seguir em frente com a nossa configuração do CRM. Tá. Agora, pessoal, você vai ter aqui do lado esquerdo, que é a mesma coisa que você entrar em configurações, tá? Detalhes da empresa. Eu posso clicar em configurações de novo lá no topo do lado direito e vai ter detalhes da empresa aqui. Os detalhes da empresa, você vai colocar o nome da sua empresa ou o seu nome, caso você é uma pessoa autônoma. Tá, e aí alguns dados da empresa que seria importante você preencher também. Tá? Então você vai colocar aqui o nome da sua empresa e assim por diante. E aqui a parte da moeda, que é Brasil, no nosso caso, a gente vai utilizar a moeda real, né? Então é isso. Essas configurações são as iniciais e agora nós vamos entrar na explicação de como funciona a parte de leads, que é a primeira entrada do seu cliente potencial aí dentro do CRM, tá? Então aqui a gente chama de clientes potenciais, que são aqueles que entram para você, levantam a mão, ou você cadastra no sistema porque conheceu ele num evento ou conheceu em algum momento, tá? Para você fazer a prospecção desse cliente até converter ele num negócio, tá? Então vamos seguir em frente aqui, tá? O cliente potencial, quando você cria um cliente potencial aqui no botão, ele vai ter os campos padrões do Zorro CRM. Esses campos padrões você vai utilizar, tá? E você pode configurar eles. E é isso que a gente gostaria de mostrar para vocês, tá? Como que você configura esses campos. A parte inicial dos leads, a primeira coisa que você precisa fazer é entender a situação de cliente potencial, tá? E em segundo, a fonte de cliente potencial. Você percebe que a fonte de cliente potencial, ele já nos traz aqui algumas fontes interessantes que você pode utilizar e você pode adicionar a mais. Por exemplo, publicidade, vendas por telefone. Por onde que esse lead entrou? Ele entrou através pelo telefone? Ou foi uma indicação de um funcionário? Ou foi uma referência externa? Ou foi pela sua loja online? Ou foi pelo um parceiro? E assim por diante. Por onde que esse cara entrou? É muito importante você definir isso, fonte de cliente potencial, tá, pessoal? E a situação do cliente potencial são padrões aqui que eu sugiro você utilizar, que são importantes, tá? E eu vou explicar aqui exatamente o que é cada uma. Então vamos cadastrar aqui uma empresa, o nome da empresa do nosso cliente, ou seja, qual é a empresa que a gente está ofertando o nosso serviço, né? Ou que ele está perguntando sobre o nosso serviço. O nome do nosso cliente. Vamos colocar aqui o nome do nosso cliente, vamos colocar como Rodrigo, por exemplo, Silva. O que ele representa nessa empresa? Ele é o diretor. Qual que é o e-mail dele? Tá. Qual que é o telefone desse cliente? Celular, site e assim por diante, tá? Então vamos salvar aqui. Você vai ter a parte de colocar endereço e alguma descrição relevante sobre esse cliente. Vamos salvar. No momento que você salva, você sai da parte de edição, né, de criação do lead, para você entrar na parte de gestão desse lead. Olha só que interessante. Você vai ter um formato bem intuitivo aqui para começar a gerenciar esse lead. Tá? Então eu tenho o Rodrigo Silva, da empresa CRM7, ele já configura nesse formato para nós. E eu vou clicar aqui em clientes potenciais de novo,
para você ver como fica agora. Olha só. A gente vai ter uma lista agora dos clientes que você cadastra, dos clientes potenciais que você cadastra na base. Tá? Então ele vai ficar sempre assim. Então se você cadastrar um novo cliente potencial, eles vão listando aí um a um, tá? Vamos colocar um exemplo aqui. E assim por diante, tá? Vocês vão colocar aqui o e-mail, por onde que ele entrou. Ele entrou pela, vamos colocar pela nossa parceiro, um parceiro nosso que indicou, por exemplo, tá? Salvar. Pronto. Então, tendo aqui os nossos leads cadastrados, tá? Ah, vocês já entenderam então como funciona a parte de leads. Agora eu quero configurar com vocês os dois pontos que a gente comentou nesse momento, tá? Que é a parte da situação do cliente potencial, que eu vou explicar exatamente o que significa isso, tá? Então, por exemplo, eu vou entrar aqui no nosso lead, né, que está interessado aqui por alguma coisa, chamado Rodrigo Silva. Eu vou clicar nele e eu vou ter aqui os campos padrões. Se eu clicar em exibir detalhes aqui no CRM, você percebe que ele abre todos os campos de informações que a gente cadastrou desse lead, tá? Então, olha só, vai estar aqui a designação dele, diretor, telefone, tal, tal. E, por fim, a fonte de lead dele, a fonte de cliente potencial. Por onde que ele entrou? Ele entrou pelo, por exemplo, por uma pesquisa na internet que ele fez lá no Google. Ele achou nós e aí ele entrou por essa fonte. Ok? E a situação do cliente potencial, eu preciso mostrar para vocês essa parte, pessoal, é muito importante, a situação do cliente potencial, tá? Para você ter uma gestão efetiva aí dos seus leads. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, tentativa de contato. O que é o tentativa de contato? Basicamente, ele significa que você tentou contato com ele e não conseguiu. Então, tentamos contato por telefone e não conseguimos. Ou por e-mail, enfim, como você achar melhor. O que seria... Aí você vai lá e beleza, fiz a tentativa de contato, não deu certo, né? Eu preciso fazer uma outra tentativa de contato, correto? Sim, mas como que eu vou falar para o sistema e me avisar para mim fazer um segundo contato com esse lead? Você vai entrar aqui em atividades aberto, você vai ter um módulo aqui do lado esquerdo, sempre aqui do lado esquerdo, tá? Atividades aberto. Você pode clicar aqui no mais e criar uma nova ligação. Olha só, você vai clicar em nova ligação e vai fazer uma nova ligação, por exemplo, ligar o cliente, o assunto dessa ligação. Você vai simplesmente direto aqui no agendar chamada, tá? É isso que você precisa. E agendar a chamada para quando, né? Vamos tentar amanhã de novo o contato desse cliente, tá? Que horas? Às 10 horas? Beleza. Então, perfeito. Você vai simplesmente salvar e ele vai registrar aqui uma chamada para você fazer amanhã e você vai ser notificado. Se você tem o aplicativo do CRM, você vai ser notificado no aplicativo, tá? No seu celular. Se não, você vai ser notificado aqui na tela mesmo. Aqui nesse ambiente aqui do CRM. Você vai abrir um pop-up aqui, você precisa ligar para esse lead, cara. Você precisa ligar para esse cara. Tá? E aí, assim que ligar, você vai concluir essa chamada, tá? E vamos agora simular que a gente ligou para o cliente. Simulou aqui a finalização dessa ligação, tá? Ligar para cliente. E eu posso... beleza, eu vou colocar eu acabei de entrar aqui, vocês percebem, nessa ligação. Tá? Então eu estou no nosso cliente, nosso lead chamado Rodrigo Silva, chamado CM7, ele é um lead, vamos colocar assim, morno, né? Ele só entrou, pesquisou lá no Google, ó, fonte do lead sobre o nosso serviço, né? E basicamente a gente já fez a tentativa de contato com ele. E não conseguimos, porque esse estágio, ele mesmo fala tentativa de contato. Você tentou e não conseguiu, né? Foi uma tentativa só, não foi efetivo, né? E aí o que a gente fez? Registramos uma nova ligação aqui. E aí agora eu vou simplesmente... Eu posso clicar aqui nos 3 pontinhos, tá, pessoal? E eu posso marcar ela como concluída, como se eu tivesse ligado já para o cliente e marco como concluída. Ou posso reagendar essa chamada para um outro momento, tá? Se eu clicar em reagendar aqui, ele vai falar mais para quando, né? Você quer reagendar? Eu posso cancelar, tá?
Então vamos simplesmente clicar em 3 pontos, marcar como concluído, tá? E ele vai perguntar para mim, ok, vamos marcar como concluída. Quanto tempo durou essa chamada? Só para você ter um relatório depois, né? E aí o que aconteceu nessa chamada? Você pode colocar em notas aqui, cliente pediu para contactar mais futuramente, por exemplo. Salvamos, concluímos essa chamada e vamos supor que realmente a gente ligou para o cliente e ele falou, não, liga depois para mim. Então eu vou simplesmente falar o seguinte, contactar no futuro, que é o próximo estágio aqui, tá? Da situação do cliente. Coloca contactar no futuro para esse lead aí, certo? Assim que você colocou contactado no futuro, você precisa também tomar uma ação. Então, novamente, aí, ó, você vai entrar em atividades aberto aqui, tá? Você pode clicar no mais e vai colocar uma nova ligação para contactar esse cara no futuro, tá? Você vai colocar agendar a ligação novamente aqui e vai colocar, bom, ele falou só mês que vem, ele está afim de conversar comigo. Ok, vamos colocar para mês que vem um horário específico seu. Coloca uma descrição sobre o que seria essa ligação e salva. Então a gente vai ter uma atividade aberta para entrar em contato com ele daqui a um mês, no dia 15 aqui, por exemplo, tá? Perfeito, então você vai conseguir monitorar sempre o seu lead, nunca vai perder a linha de conexão com ele, tá? Então vamos colocar aqui contactar no futuro. Ele já está a situação do nosso Rodrigo Silva, da empresa CRM7, né? Contactar no futuro. Aí vamos agora explicar os próximos estágios, né? Vamos supor que a gente já passou um mês e vamos contactar ele. Vamos colocar aqui, ó, está contactar. A gente pode simplesmente marcar como concluído. Conseguimos contato. Salvamos aqui, colocamos quanto tempo durou essa ligação. Salvamos. Certo? Perfeito, deu certo a nossa ligação. Se deu certo a nossa ligação, a primeira coisa a fazer é entrar aqui na situação do cliente potencial, tá? E colocar que deu certo. Aqui, ó, contactado, pessoal, contactado. O contactado, ele significa que você efetivamente realizou o contato e deu finalmente foi efetivo o seu contato, tá? E aí você pode aqui entrar aqui do lado esquerdo em notas, tá? Esse módulo é importantíssimo você utilizar, ele é a base do CRM para você manter o histórico de relacionamento com o seu cliente. Você vai entrar em notas e vai colocar cliente contactado com sucesso e se interessou pelo nosso serviço. Ok? Então é só uma nota, você pode simplesmente descrever como foi a sua ligação aqui também, tá? E funciona muito bem. E você vai ter aqui o horário que você registrou, tá? Essa nota. Quem que registrou, se você tiver mais usuários no seu sistema, mais vendedores, né? Você vai ter uma comunicação centralizada desse lead aqui. Perfeito, então você percebe aqui que temos a nota criada, temos as 2 ligações efetivadas, feitas, né? E agora estamos na situação do cliente potencial como contactado. Perfeito. Agora vamos simular aqui, né? Nós contactamos, ele se interessou pelo nosso serviço. E aí, se caso ele se interessou, obviamente, você vai colocar como pré-qualificado. Se ele não se interessou, você vai colocar sem interesse. Oportunidade de venda sem interesse. Se caso ele se excluiu, desqualificou totalmente, no caso, a sua venda, a sua tentativa, ou ele falou, não quero, não gostei e tal, oportunidade de venda perdida, tá? E caso você entende que o lead não é para você, ou seja, esse cliente não está dentro dos seus serviços, ele não comporta, você não consegue atender ele, você coloca não qualificado, tá? Aqui, que está em inglês, e a gente vai mostrar como que gerencia esses estágios depois, tá? O pré-qualificado é quando você qualifica, ele realmente gostou e você vai fazer uma pré-qualificação aqui. Ou seja, ele está apto e ele está interessado em fazer negócio conosco. Esse é o termo que você precisa entender, tá?
Então vamos simular aqui que ele está pré-qualificado. Esse cara aqui está pré-qualificado e esse é o momento, tá, galera? Quando a gente coloca aqui pré-qualificado, nós temos aqui uma sinalização de interesse de negócio desse cliente. Tá? Ele quer fazer negócio conosco de alguma forma. Então a gente precisa colocar isso no sistema. Ele, agora mostrando aqui um pouco na apresentação, o que acontece nesse momento? Ele é um lead, tá? A gente criou as atividades que são as nossas ligações, tal, tudo certinho, né? Nós enviamos e-mails para eles, criamos as nossas notas, certo? E aí ele se mantém lead até o momento de pré-qualificar. Quando ele qualifica, ele vai se converter, vamos converter esse cara que está interessado em fazer um negócio conosco em negócio. Vamos converter ele em negócio, tá? E no sistema, como se dá isso? A gente vai converter ele em negócio, ele vai criar uma empresa dentro do sistema chamada CRM7 e uma pessoa chamada Rodrigo Silva dentro dessa empresa, tá? E aí uma negociação atrelada a esses registros. Agora vamos ver na prática. Perfeito? Vamos lá. Então estamos aqui nos nossos leads, nossos clientes potenciais. O Rodrigo Silva, vamos colocar a coluna aqui para a gente visualizar. A coluna de situação do cliente potencial, por exemplo, e salvar. Aqui a gente gerenciou as colunas. Perfeito. Vamos situação do cliente potencial novamente, salvar. Então nós temos a lista aqui dos nossos leads. Esse Rodrigo Silva ele já está pré-qualificado e o André aqui, o André que ele ainda é um lead sem situação, o ideal é que você coloque aqui que ele não foi contactado ainda, ou seja, ele só entrou na base, o André, e você não seguiu em frente com nenhuma comunicação. Então esse é o primeiro estágio, tá? Que eu acabei não colocando isso no Rodrigo Silva, porque a gente foi direto para tentativa de contato, né? Com esse cliente aqui, vou deixar não contactado, porque eu não tentei contato com ele e não vou tentar ainda. Então vou deixar ele assim nesse estágio, tá? Então o Rodrigo Silva, ele já foi contactado, já passamos por todos aqueles estágios, né? E chegamos no pré-qualificado, certo? Agora voltando aqui, se você quiser já então, vamos converter esse Rodrigo Silva, clicar nele e clicar em converter, tá? Vamos converter. Ele vai fazer exatamente o que eu expliquei na apresentação. Aqui, ó, um lead com todas aquelas atividades, notas criadas, vai se transformar numa empresa chamada CRM7, tá aqui, empresa. Vai se transformar numa pessoa chamada Rodrigo Silva, aqui a pessoa, vai converter para uma pessoa, e vai também converter um negócio, que é a oportunidade ou negociação que você está conversando com essa empresa e pessoa. Tá? Então vamos lá, montante. Qual é o valor que você está negociando com esse cliente? Qual é o valor do contrato? Ah, não sei. Você precisa colocar uma base, tá? É muito importante você ter esse valor. Caso você não queira utilizar, ok. Mas você precisa aqui mensurar quanto que é que você imagina ou tem uma ideia ou uma previsão. É tudo previsão aqui, tá? Você quer fechar com ele 50 mil aqui de algum negócio. Vamos colocar um valor menor, 2 mil aqui. Vamos colocar 2 mil reais que você está pretendendo fechar com esse cliente. O nome desse negócio, tá? O nome do negócio você vai chamar aqui de, por exemplo, modelagem do quarto 3D. Vamos dar um exemplo de um serviço aqui específico de modelagem, né? De arquitetura ou de design interior. Data de fechamento. Nós temos aqui o campo data de fechamento desse negócio, tá? O que seria a data de fechamento, pessoal? Você vai colocar uma data para fechar esse negócio. Você precisa colocar uma data para fechar um negócio. Ah, mas eu não sei exatamente quando o cliente quer. Não, você tem que saber, você tem que perguntar para o cliente ou você tem que imaginar quando que você vai... Você tem que ter uma meta para esse cliente, tá? Você não pode ter assim, não sei. Você vai realmente... Se você não souber a data de fechamento, você vai entrar
você vai se conformar que esse lead ou esse negócio ele pode virar no momento que o cliente decidir e não vai estar se preocupando com o faturamento do seu negócio, tá? Então vamos colocar aqui que o cliente falou, o cliente deu uma brecha para nós, eu gostaria de fechar mês que vem, ok. Ou se ele não falou nada, você fala, não, ok, ó, eu vou ter uma meta de convencer esse cliente para o dia 31 do próximo mês. E você sente isso, né? Qual é o ciclo de vendas desse cliente, o tempo, né? Sempre para cada serviço vai depender do seu serviço, vai depender do seu feeling aí de colocar essa data de fechamento, tá? E o estágio que a gente vai entrar agora, que é a parte principal da negociação, do nosso negócio. Tá? Eu vou começar aqui no qualificação e depois eu vou mostrar o que é cada estágio desse. Ok? O contato função é muito legal, pessoal, porque é o Rodrigo Silva, que faz parte da CRM7. Qual é a função dele para esse negócio aqui, da modelagem que a gente vai criar para eles? Desse serviço que a gente está ofertando para eles. Qual é a função dele? Ele é o decisor, ele é o que vai adquirir, ele é o cara que está colocando a grana, o patrocinador, ele é o cara que é o econômico, o decisor que fala que se vai liberar a grana ou ele é o cara que gerencia os produtos dentro dessa empresa, desse nosso cliente. Então você vai ter várias opções aqui e depois você pode configurar elas, editar. Tudo que eu estou mostrando é tudo editável, é tudo personalizável. Então eu vou mostrar como implementar isso depois, tá? Eu vou colocar que ele é o decisor, ele é o tomador de decisor aqui sobre esse negócio que a gente está negociando com ele, indo para frente, tá? Então aqui a gente vai ter aqui o botão converter, tá? Só para lembrar, quando eu clicar em converter, ele vai fazer isso aqui, ó. Empresa, pessoa e negócio. E deixa de ser um cliente potencial ou somente um lead aquecido lá, um lead que só levantou a mão para e você conseguiu qualificar ele de alguma forma para um negócio de fato. Então é muito importante a gente separar lead de negócio. E agora sim ele virou um negócio, tá? Esse módulo aqui está escrito potencial, só que nós chamamos ele de negócio. Nós podemos trocar o nome dele também, tá? Esse módulo aqui é a conta, que é a empresa. Então o lead se transformou, o cliente potencial, que é o lead, ele se transformou em uma empresa chamada CRM7, num contato chamado Rodrigo Silva, num potencial, num negócio potencial chamado modelagem aqui, CRM7 modelagem do quarto em 3D. Tá? Então essa é a estrutura, ficou os 3 registros aqui, e esse aqui foi eliminado. Ele não foi eliminado, né? Ele foi convertido, né? Tudo que estava aqui entrou para esses módulos aqui automaticamente, tá? Então você vai ver agora funcionando. Olha lá, eu vou entrar na empresa CRM7. Estamos todos os dados aqui da nossa empresa, o nome da empresa. Aí temos mais dados para preencher se você precisar. Por exemplo, a indústria, qual é o ramo de atividade dele, né? Quantidade de funcionários que tem essa empresa e alguns campos aqui que você pode configurar depois, tá? Percebe que a nota que estava lá em lead entrou para cá, para a empresa. Então eu estou aqui dentro do módulo de contas, percebe, pessoal? Ó, olha só, você tem o módulo de contas já com a lista das suas empresas que você está em negociação. Tá? Você vai ter o módulo de contatos também agora, que você vai ter o Rodrigo Silva aqui, ó. Sobrenome, Silva. E-mail dele, telefone dele, tá? Você vai ter isso aqui. Você vai ter o contato, a lista de contatos que são relacionados às empresas. E você vai ter os seus negócios, que é aqui o potencial. Você tem um negócio aqui no fluxo, no estágio de qualificação, no valor de 2.000 que a gente precisa fazer o fechamento. Tá? Então agora eu vou entrar lá em contas de novo, vou entrar na empresa CRM7 para você ver isso funcionando. Tá? Então olha só que legal, eu tenho a empresa, eu tenho um negócio no valor de 2.000 que eu preciso fechar no dia 31/8 e eu tenho um contato relacionado a essa empresa, que é o Rodrigo Silva. Tá? Então se eu clico em notas, aparecem as notas que a gente vai sempre adicionar. Se você mencionar arroba aqui, você pode mencionar outros usuários nas notas, tá? Por exemplo, vou adicionar um outro vendedor para me ajudar. Ok, daí quando você salva, ele envia um e-mail para esse vendedor, para ele verificar essa empresa aqui em conjunto com você.
Tá? Eu tenho aqui os negócios no pipeline, ou seja, qualificação. No estágio de qualificação é o negócio que você está lidando com esse cliente e aqui os contatos dessa empresa. Tá? Você pode adicionar mais contatos aqui. Ó. Ah, vamos supor que você conheceu outra pessoa dentro da empresa CRM7. Aí você vai começar a registrar novos contatos, por exemplo, né? Rafael Silva, né? E eu coloco o e-mail dele aqui, coloco as informações desse novo contato que é relacionado a CRM7 e salva. E automaticamente você vai ter já dois contatos, o Rodrigo Silva e o Rafael Silva. Tá? Agora vamos para o nosso negócio, tá? Para me explicar para vocês como funciona. O negócio, dentro dessa empresa CRM7 que a gente acabou de converter, que é aqui o nosso negócio, né? A oportunidade, ele fica sempre aqui na parte de potenciais ou negócios, vai estar escrito aqui. Então eu tenho esse negócio, vou clicar nele, tá? E vamos gerenciar agora o pipeline, o ciclo de vendas desse negócio. Até o nosso objetivo, que é o ganho concluído, que é o fechado, né? Fechado, fechado e ganho, tá? Então vamos lá. Eu posso simplesmente definir o seguinte, pessoal. Qualificação do estágio desse negócio que está relacionado à empresa CRM7, tá? Tá aqui, nome da empresa, CRM7, estou dentro do negócio, que está relacionado ao contato Rodrigo Silva. A qualificação é quando você tem que qualificar o serviço que ele está solicitando para você, tá? Ou que você precisa apresentar os serviços que é de interesse dele. Então vamos lá, você gostaria de reformar o seu quarto, simular um serviço aqui, né, de arquitetura. Você gostaria de reformar ou construir aí a arquitetura da sua casa inteira? Ah, beleza, então é isso mesmo. Eu quero somente eu modelar aqui minha cozinha e minha sala, vamos supor assim, tá? O cliente quer apenas modelar a cozinha e a sala. Vamos dar um exemplo aqui de utilização, né? Então, a gente está qualificando o serviço com esse cliente, tá? O próximo estágio você vai selecionar se precisa de uma análise mais profunda, se você precisa realmente ir até o local, você vai fazer a medição de todos, né, toda a sala, a cozinha, pegar as medidas, pegar e fazer uma análise mais profunda para você chegar aí num próximo estágio, tá? Para você formatar uma proposta. Então já entramos no é necessário análise, tá? Então é necessário análise com o cliente, com todos os aspectos dessa proposta que você vai montar desse negócio, certo? Então olha só que interessante, eu cliquei em é necessário análise e aí automaticamente o histórico da posição aqui nesse link, ele já fala que a gente pulou de qualificação para análise, tá? E a probabilidade de fechamento aqui é 20%. E a nossa receita esperada vai aumentando, né? Vai simulando só para motivação de vendas. Ó, antes era 200, que era 10%, agora é 400, até chegar aos 2.000, que é o fechado, 100%, tá? E aqui a duração do estágio, por exemplo, eu fiquei 0 dias dentro de qualificação. Aqui, se eu mudar de análise para outra, ele vai ficar 0 também, porque eu estou fazendo tudo em um dia, né? Então ele vai ficar 0, 0. Então ele vai medir quanto tempo você fica em cada estágio, isso é muito legal. Mas depois você vai ter um gráfico disso. Então vamos voltar aqui para o nosso negócio e a gente vai para a proposta de valor, ou seja, nós vamos começar a dar valor ao nosso serviço, tá, para o cliente. Então nós vamos fazer uma apresentação, no caso da qualidade do nosso serviço, vamos mencionar os pontos-chave, vamos pegar realmente o que são as dores do cliente e vamos colocar mais valor no nosso serviço para que o nosso fechamento seja mais efetivo, tá? O próximo estágio é identificar quem que é os decisores de compra. Ou seja, é apenas, por exemplo, temos aqui os contatos, é apenas o Rodrigo ou podemos adicionar mais um cara aqui que é o Rafael, né? O Rafael também é o cara que vai decidir, então ele é o decisor econômico. Então, podemos adicionar ele dentro do nosso negócio, tá? Então vamos ter dois caras aqui, ó, que a gente precisa conversar e convencer ele que vale a pena fechar conosco, tá? Então você vai ter os dois decisores de negócios. Então
Aí, por fim, identificando quem que é os caras e dando já passando pelo estágio de colocar valor na sua proposta, na sua proposta de empresa, né? Você vai seguir para o estágio de criar a proposta. Aí você vai dar o preço, tá? Você vai realmente colocar o orçamento. Se você vai precisar fazer uma modelagem da sala, da cozinha, você vai fazer, vai dar o preço para isso, tá, ok? E esse é o estágio onde você pode simplesmente entrar aqui no link e-mail, tá? Se você tem esse modelagem pronta ou esse, vamos supor, um arquivo para enviar, que é um PDF da proposta, você pode simplesmente enviar e-mail aqui pelo sistema, tá? Anexar essa proposta para o cliente, anexa e envia. Então você pode ter aqui modelinhos prontos já, que a gente vai ensinar isso também você gerenciar da melhor forma e configurar todo o seu CRM, tá? Do jeito que você precisa. E é só enviar a sua proposta e vamos aqui então entrar no estágio de negociação. Porque no momento que você vinha a proposta, automaticamente você precisa entrar numa negociação desse valor. Tá? Revisar a proposta. Se o cliente fala, olha, eu queria um desconto, queria uma forma de pagamento melhor, gostaria de fazer uma revisão aí dessa nossa proposta. Assim que acertado, tá? Então vamos supor que o cliente, você tem aqui o valor, o montante de 2.000, mas só que você vai agora acabar fazendo por 1.920 para o cliente. Você altera esse valor, tá? Ele vai registrar isso. Então você percebe que você vai ter o histórico de posição aqui, ó, sempre registrado, tá? Negociação e revisão. E quando você simplesmente o cliente aceita essa negociação, você clica em fechado. E aí vem o momento de você definir aqui quanto que você fechou, se foi realmente 1920, qual foi a data que realmente você fechou esse negócio, tá? Daqui o que estava antes era o previsto, agora é o real, tá, pessoal? Então, assim, se você tem algum valor aqui para editar, você vai colocar nesse momento o valor que você realmente está fechando o negócio. E aí, ganho concluído. Aí, nesse momento, você tem o negócio finalizado aqui, ó, fechado, tá? E claro, né, que você vai ter as posições negativas, que é o perdido, né, ou perdido pela concorrência. Esses dois últimos estágios aqui que eu espero que você não use muito. Então temos aqui o ganho concluído, temos um negócio finalizado, temos todos os históricos de posição, ou seja, começamos a qualificação com 2.000, finalizamos o ganho, o finalizado fechado com 1.920, então fechamos ele com 1.920, tá? Então, na negociação passamos para 1.800, por exemplo, né? Tudo que você a previsão aqui ele vai te dar para estimular a sua venda, tá? Mas o montante final foi 1.920 e sempre nos estágios trocados era 2.000, né? 2.000, 2.000, 2.000, até que você negociou e fechou por 1.920 reais, tá? Então, é isso aí. Esse é o ciclo aí do negócio, que você percebe que do lead a gente transformou em uma empresa, uma pessoa e um negócio, que a gente chegou até o final. Agora nós temos um negócio fechado com o cliente. Eu vou entrar agora no cliente aqui, ó, conta CRM7. Eu posso entrar lá em contas também. Entrar em CRM7. Tá? E pronto. Agora a gente vai ter aqui potenciais, os negócios, olha lá, ganho concluído. Tá? Temos os contatos, que é o Rafael, o Rodrigo, dentro dessa empresa. Temos um negócio concluído. E se o cliente vir a pedir mais uma negociação com você, mas agora eu quero fazer a modelagem enfim, da minha outra sala que eu tenho de estar aqui. Então você vai criar um novo potencial aqui em cima e vai começar uma nova negociação, por exemplo, sala de estar. Vamos supor aqui data de fechamento. Quando que ele quer fechar? Quando você imagina? No dia 25. Qual é o valor desse? Ah, esse vai ser mais caro, porque ele está imaginando outras coisas, né? Vamos tentar simular aqui, tá? Então, quem que é o contato desse negociação? É o Rodrigo ou é o Rafael? Então seleciona e salva, tá? Ah, estágio, que é o principal. Ele já inicia aqui na necessidade de análise, por exemplo, que você vai analisar lá a sala de estar dele. Então vamos ter aqui um negócio finalizado, ganho concluído, e um outro que está necessária análise. Você vai ter aí como gerenciar, então,
esse negócio agora novo que você tem com o cliente, tá? Dentro do cliente CRM7, por exemplo. Então é isso, pessoal. Essa é a fase aí que você entende o conceito do CRM, tá? Que eu mostro para vocês como que é essa conversão. Tá? E agora vem a fase do nosso projeto, né? Então estamos só começando e agora é o momento onde você personaliza tudo isso que eu comentei com vocês, tudo isso que eu mostrei para vocês, do jeito de vocês, do jeito da empresa de vocês. Vocês vão personalizar os campos, vão personalizar as fases do negócio, as fases do lead e do negócio. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, leads. Vamos implementar a fase de leads, né? Entrando aqui então em clientes potenciais. Ok? Percebe que nós entrando no mais aqui para criar um novo lead, um novo cliente potencial, nós temos os campos padrões, o nome da empresa, o nome do cliente, o sobrenome e assim por diante, tá? Ok, vamos implementar então essa fase aqui do lead. O que a gente precisa implementar aqui? O que é importante você saber para você startar aí o seu CRM, você começar a utilização do CRM de uma vez por todas, tá? Fonte do lead, situação do lead, e vou ensinar você a criar um workflow. E eu vou explicar para vocês o que é isso já. A fonte do lead, como eu expliquei, é basicamente esse campo aqui, tá? Fonte do lead. Quais são as entradas, galera? Quais são as entradas de lead da sua empresa? Você tem um site, ele entra em contato pelo formulário do site, você faz divulgação na televisão, você faz vendas por telefone. Então, isso tudo você pode personalizar. E a situação do lead. Situação do cliente potencial, tá? Quais são as fases sugeridas aqui que você pode utilizar, como eu já expliquei, tá? Esse é um padrão que a gente geralmente sugere e você pode manter ele assim, que já vai vir pronto para você. Você não precisa configurar mais. Se você tem alguma particularidade, eu vou ensinar você aqui a gerenciar essas situações do lead, né? Que são as fases do lead que levanta a mão, que está frio ou morno lá para você entrar em contato. Como também todos esses campos aqui você vai gerenciar. E o workflow, tá? Que no fim eu vou criar para você aqui um workflow. Criar uma tarefa quando o lead está, por exemplo, num determinado estágio, numa situação. Por exemplo, quando o lead está em contactar no futuro, eu vou criar uma tarefa automática, você não vai precisar criar essa tarefa na mão para você contactar esse cliente, tá? Então esse é o nosso objetivo. Como que eu faço a configuração disso, galera? Simples. Basicamente, você vai ter duas formas de chegar, tá, nas configurações de campos desse módulo de leads. Aqui em configurações, você vai ter aqui personalização, módulos e campos. Módulos e campos, você vai ter clientes potenciais. Aqui é onde você gerencia todos os campos, tá, de todos os módulos que você tem. Já que a gente está priorizando os leads, contas, contatos e negócios, vou mostrar começando por leads, né, gerenciando esses três itens aqui. Vamos clicar então aqui clientes em potenciais, que são os leads, sempre é o padrão, tá? Você vai entrar no padrão aqui, na versão free, por exemplo, do CRM, você vai ter só essa opção, na versão gratuita, né? E aqui vamos gerenciar aqui os nossos campos, vamos dar uma organizada aqui, tá? Percebe que na versão gratuita do Zorro CRM você não tem a opção de criar campos, e só editar os que já existem. Então vamos criar uma nova seção, vamos organizar aqui a nossa seção. Vamos colocar aqui dados empresa, se for B2B, tá? Vou jogar aqui, dar uma organizada. Vou colocar aqui o telefone da empresa, por exemplo, qual que é o ramo dele, qual que é a receita anual da empresa, ok? Número de funcionários da empresa, que são campos padrões, você não precisa mexer, tá? Já estão aqui. Se caso você não quer utilizar, por exemplo, não quero utilizar o ID do Skype, clica aqui nos três pontos e remove o campo, tá? Ele vai remover na lixeira aqui, não tem problema, depois se você quiser voltar, você só volta assim, ok? Então vamos lá. Twitter, não quero esse campo de Twitter também. E aqui tem os dados da pessoa, tá? Vamos colocar aqui dados da pessoa. Vamos colocar mais uma seção aqui. Vou chamar de leads, lead no caso.
aqui embaixo dados da empresa, esse aqui é o lead, que é os campos que a gente vai configurar para vocês aqui. A situação e a fonte, tá? Que são os dois campos principais. Fonte do cliente potencial, ok? Fonte do lead e a situação do cliente potencial, tá? Aqui, situação do lead. Pronto, eu já tenho aqui uma configuração interessante aqui para a gente começar a configurar. Então, vamos configurar a fonte do lead. Clica em três pontos, editar propriedades, ok? E a gente vai ter aqui as fontes padrões, tá? Se você quiser editar, então, vamos tirar algumas aqui que não faz sentido, por exemplo, para sua empresa, se for o caso, tá? Ah, tipo, referência de funcionário. Podemos colocar aqui, tirar fora esse. Venda por telefone. Bom, se você faz, pode manter. Publicidade, né? Então vamos colocar alguns aqui, vamos tirar alguns que para nós não faz sentido. Seminário, não. Não. E pronto. Você pode gerenciar aqui exatamente como você quer. Para adicionar novos, só clica em mais, tá? Você pode colocar, por exemplo, evento. Que eu conheço pessoas, conheci pessoas no evento. A fonte de entrada dele foi por um evento. Ou indicação de amigo, tá? É importante você registrar ou pelo seu formulário do site, do seu site, tá? Instagram são as fontes de entrada desse lead, ok? Aqui você vai poder organizar de forma alfabética, se você quiser, essas opções. Você pode deixar obrigatório, eu sugiro você manter isso obrigatório, tá? Sempre colocar obrigatoriamente, quando você registrar um lead, vai ser obrigatório a selecionar uma opção aqui, tá certo? E aqui exibir dica de ferramenta. Eu vou colocar aqui uma dicasinha aqui, ó, por onde esse lead, vamos colocar lead entrou. Olha, por onde esse lead entrou. É só uma ajudinha aqui que vai aparecer lá no nosso CRM, tá? E a situação do cliente potencial. Não menos importante, né? Fonte e situação. A situação, galera, você vai clicar aqui em três pontos, editar propriedades. Primeira coisa que você precisa fazer é marcar como obrigatório, tá? Esse cara aqui tem que ser obrigatório também. E você vai gerenciar aqui as opções, tá? Ó, tentativa de contato, contactar no futuro. Vamos deixar melhor aqui, contactar no futuro, que às vezes não traduz correto, né? A Zorro não faz a tradução exata. Contactado, e tudo situação aberta. Aberta porque ele não está, tipo, fechado, né? Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, não qualificado e lixo. Então, aberta porque ele ainda está na qualificação, certo? Então, contactar ainda é aberto, contactado ainda é um lead aberto. Oportunidade de venda sem interesse, lixo, joga para o lixo, né? Só um status. Oportunidade de vendas perdidas, vamos colocar aqui. Pode ser aberto também, porque você pode retomar essa venda futuramente. Não contactado, eu sugiro colocar como primeiro estágio aqui, tá? Ó, não contactado é o primeiro estágio, que você não fez o contato com o cliente. Tentativa de contato, você tentou e não conseguiu. Contactar no futuro, você vai fazer um contato futuramente com ele. Contactado, você conseguiu. Contatou com sucesso, deu certo. E aí, né, você pode colocar aqui pré-qualificado, que é o próximo estágio que você almeja, né? Você quer pré-qualificar o cliente. Ou sem interesse, aí os negativos aqui, sem interesse, vendas perdidas e não qualificado. Vamos colocar aqui, ó, não qualificado, ok? E é isso, é basicamente isso, pronto, só clicar em pronto. E aí temos a nossa parte de leads já configurada, tá? Se você precisar adicionar outra opção em situação do lead, que venha dentro dos regras de negócios da sua empresa, né? Você pode clicar em mais aqui e colocar, por exemplo, tentativa, ou melhor, contactado por e-mail, um outro estágio que você pode criar, tá? Mas eu sempre vou sugerir esses estágios padrões que é utilizado de forma universal aí e fica muito fácil de você entender, já que a gente está dando as explicações aqui. Vamos salvar no lado direito superior, tá?
Pronto, está salvo o nosso lead. Vamos voltar e vou mostrar agora isso funcionando lá. Vamos em clientes potenciais. Agora vamos criar um novo cliente potencial. Agora olha só como é que ficou a nossa estrutura lead, a fonte que a gente entrou, porque se eu tentar salvar agora, ele não vai deixar. Ele fala, ó, por favor, coloca esse cara aqui, coloca uma opção aqui, tá? E coloca uma opção aqui. Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, ele veio através de um evento, vou colocar evento, tá? Que foi a opção que a gente adicionou lá a mais. E a situação dele agora é não contactado, porque eu não fiz o contato com ele. Aí você vai colocar o nome da empresa, você vai colocar o telefone, a receita anual dessa empresa, se for interessante para vocês, né? E o sobrenome e o nome. Nome, vou colocar aqui, Ricardo. Vamos colocar o sobrenome, Rodrigues, e o e-mail dele, ricardo@testeempresa.com, tá? Então é isso, está configurado o nosso lead, salvar. Aí você pode gerenciar aí facilmente, tá? Essa fase de leads aí para vocês. Então, temos aqui o nosso lead, nossos campos configurados. E aí agora eu vou ensinar você a fazer um workflow, né? Que seria um workflow, uma regra automática, para que você não precise clicar aqui no cliente, né? Por exemplo, o não contactado, você contactou e ele falou contactar no futuro, salvou e ele automaticamente vai criar uma atividade aqui para você, uma tarefa, tá? Para você não precisar fazer manual isso. Uma nova tarefa para entrar em contato, por exemplo, entrar em contato com vencimento lá para o dia 25 ou para daqui 15 dias, você pode definir, né? E pronto, e salvar. Então, para você não precisar ficar fazendo isso manual, eu vou criar uma regra para você entender o que seria esse workflow, tá? Então, basicamente, como funciona? Contactar no futuro. Então, vamos fazer essa regra. Quando você entrar num lead e colocar contactar no futuro, automaticamente ele vai criar uma atividade, uma tarefa aqui para você, tá? Como que faz isso? Simples. Configuração. Vamos entrar aqui em configuração, tá? Automação aqui em regras de fluxo de trabalho. Perfeito. Então, nas regras de fluxo de trabalho, tá? Vamos criar aqui uma nova regra. Clica em nova regra, seleciona o módulo de clientes potenciais, que é o que a gente está querendo criar aqui. E o nome da regra, contactar no futuro. Tarefa, vamos colocar. Tarefa, vai enviar uma tarefa para nós. Pronto. Ele pergunta para você, quando deseja executar essa regra? Sempre quando eu editar ou criar. Quando eu criar ou editar um lead, ou seja, eu vou simular aqui para vocês enquanto eu faço a regra, tá? Sempre que eu entrar na minha base de leads, criar um novo lead, clicar em mais, ou simplesmente editar um lead, clicar em editar, ok? Então é isso que ele está perguntando. Quando eu criar ou editar, eu posso falar que ele vai repetir esse fluxo sempre, ou seja, sempre que eu editar, ele sempre vai criar essa tarefa, tá? Então, sempre que eu clicar em editar e colocar contactar no futuro, salvar, ele sempre vai criar uma nova tarefa. Próximo. Tá, ok. Então, agora chegou o nosso critério, né? O nosso critério eu já falei. Situação de cliente potencial é contactar no futuro. Sempre que for esse critério, ou seja, situação de cliente potencial é contactar no futuro, ok? Próximo. O que ele vai fazer? Ele vai enviar um e-mail ou vai criar uma tarefa? Lembra que eu falei? Ele vai, quando eu contactar no futuro e salvar, ele vai criar uma tarefa, tá? Atividades abertas e vai jogar uma tarefa aqui para nós automaticamente. Então é isso. Vamos então criar uma tarefa. O assunto da tarefa, por exemplo, contactar lead, tá? Quando o vencimento dela, vamos colocar aqui, ó, quando a gente edita o lead, no momento que a gente edita o lead, e vamos colocar a data de vencimento para, sei lá, 30 dias, sempre um mês, tá? Então, quando eu colocar contactar no futuro, vai criar uma tarefa para daqui um mês, 30 dias.
e ela vai estar não iniciada, eu vou colocar ela como importância elevada, né? E vai notificar a gente por e-mail, certo? Você pode colocar aqui assim, ó, por favor, contactar o hashtag. Vamos colocar nome, o nome do lead, contactar o, por exemplo, o Ricardo. Agora, salvar e associar e pronto, está feito o nosso workflow, ok? Vamos salvar de vez aqui as nossas condições. Temos aqui a lista do workflow criado, ele está ativo, eu posso desativar aqui também, tá? E aí vamos testar, vou entrar lá em clientes potenciais. Vamos pegar aqui, por exemplo, o André Correia, né? O André Correia que não foi contactado, ligamos para ele e editamos e colocamos contactar no futuro. Salvou. O que aconteceu? Ele vai criar uma atividade. Então, eu preciso só dar um update aqui, um atualizar aqui na minha página. Olha lá que legal. Contactar lead, né? Próxima ação. Então, facilitou muito aqui. Depois que eu coloquei contactar no futuro, ele criou uma tarefa. Se eu clicar aqui, eu vou entrar na tarefa, tá? Vou entrar na tarefa. E aí a gente pode gerenciar a nossa tarefa aí para frente, certo? Tá lá. Olha lá, por favor, contactar o André agora. Olha, ele pegou o nome do cliente, André, porque eu botei hashtag o nome do cliente. E realmente é o André aqui, ok? E aqui você tem a lista das atividades criadas, então tá aqui certinho. Se você já finalizou, é simples, é só clicar aqui no verdinho, falou que você já finalizou essa tarefa, ok? Então a nossa fase de lead, ela foi concluída, galera. E é isso que eu queria mostrar para vocês em primeira fase do nosso projeto, para você ter uma fase, uma gestão de leads aí concreta, esses clientes que entram em primeira instância aí com vocês, tá? A segunda fase do projeto é a implementação de um negócio. Então é isso. O que a gente vai implementar nessa fase? São os estágios da negociação, como eu mostrei anteriormente, do seu jeito, tá? Eu vou ensinar você como você gerencia esses estágios, como você gerencia os campos desse módulo de negócios e um workflow, tá? Eu vou fazer um alerta de e-mail daí, um workflow aí para vocês quando você fecha um negócio, para você enviar um e-mail para o cliente agradecendo, tá? O fechamento desse negócio. Então essa ideia aí vai ser muito interessante aí para você startar a utilização do CRM desde a fase do lead até a fase da conversão. Tá? Então vamos começar a nossa implementação. Então estamos aqui novamente no nosso CRM Free, né, na versão gratuita. E aí vamos entrar na nossa parte do negócio, tá? Nossos negócios. Então eu tenho aqui os nossos estágios padrões, como eu já mostrei, ele já vem, o CRM já vem com esses estágios aqui, pessoal, tá? E aí o nosso objetivo é gerenciar eles, ou melhor, é editar eles, tá? E os campos que estão aqui também. Então vamos lá, vamos em configuração. Você vai entrar em personalização aqui, ó, em módulos e campos novamente. Você vai entrar na parte de potencial, que são os negócios, tá? E clica em padrão. Como você sabe, na versão gratuita não dá para editar os campos, criar novos campos, e sim você pode criar seções aqui para organizar melhor, tá? Então vamos colocar aqui negócio. Vamos colocar a data de fechamento, que é importante lá em cima. Vamos colocar o estágio do negócio, que é muito importante, a probabilidade de fechamento, a receita esperada, tá? O valor que você está fechando com esse cliente. E aí, o nome desse negócio que você está criando, o nome da empresa, o nome do contato que se está relacionando, tá? E o tipo de negócio e a fonte.
A fonte geralmente ela vem lá do lead, né? Quando você converte para negócio, ela já tem aqui a fonte registrada, se veio pelo seu site ou por um evento, ele já mapeia automaticamente, tá? Então já estamos organizando aqui nossos detalhes. Para você editar os estágios do negócio, vou entrar aqui para você acompanhar o que eu estou fazendo, tá? Você editar essa linha do tempo aqui, que basicamente é um campo, que fica aqui embaixo também. Você vai simplesmente clicar aqui em 3 pontos e mapeamento de probabilidade de estágio, tá? Assim que clicado no mapeamento de probabilidade de estágio, ele vai listar já as opções padrões. Então você vai ter aqui 4 colunas. O nome do estágio, a probabilidade de porcentagem de fechamento, o tipo de previsão, se é um estágio que é aberto ou ele é fechado, tipo você ganhou ou você perdeu. Então geralmente a maior parte vai ser aberto até chegar no fechado ganho e a negação aqui do perdido. E a última coluna, que se é um estágio que está no fluxo, ou se ele foi fechado, ou se ele foi omitido, tá? É muito semelhante essas duas colunas, mas ela tem uma diferença, tá? Que quando ele é fechado ganho, ele é fechado. Quando ele é fechado perdido, ele é omitido. Então é importante você colocar isso, porque isso faz diferença no final, tá? Nos relatórios seus. Então vamos gerenciar aqui o nosso pipeline, o nosso ciclo de vendas, tá? Que do jeito que você quer. Então você pode aqui basicamente arrastar e soltar também para gerenciar as posições disso. É muito importante você construir, entender as fases do negócio aí, da sua empresa, tá? Se é uma empresa, vamos simular aí, como já vem simulando, né, design de interiores, ou algum outro ramo de serviço também, eu posso colocar aqui, por exemplo, qualificação, né, do serviço, vou manter esse campo aqui. Vou colocar, é necessária a análise, né, do serviço que vai ser proposto. Você vai colocar aqui proposta de valor, ou seja, você vai dar valor ao seu serviço com o cliente, vai fazer a apresentação adequada, etc, né? Você vai identificar aqui os decisores, quem é que vai ser o tomador de decisão desse seu negócio. Eu vou, por exemplo, tirar esse aqui, que, por exemplo, não atende a minha empresa, esse decisores aqui para mim não é relevante, tá? Só estou exemplificando aqui uma implementação. Você pode fazer como você achar melhor. Aqui é o momento que você cria uma proposta, tá? Só que antes de criar uma proposta, eu gostaria de fazer o seguinte, eu vou adicionar um estágio aqui, vou colocar modelagem. Modelagem. Uma modelagem é onde a gente faz o projeto em 3D, por exemplo, para o cliente, tá? Sem compromisso, sem custo, né? Eu posso colocar aqui que quando eu estou no estágio de modelagem é 50% de chance de eu fechar com o cliente. E aí sim, depois, com a modelagem, eu tenho a proposta para enviar para ele, né? Eu posso editar aqui, deixar mais simples, só a proposta. E se você quiser, por exemplo, definir o seu fluxo aí, é simples, né? Por exemplo, proposta de valor, eu não quero ter esse fluxo, pode tirar, não tem problema, tá? Então vamos construir aqui, vai ficar qualificação, 10%. É necessária análise, 20%. Modelagem, 50%. Proposta, 75%. Vamos colocar contrato. Então, contrato, vamos dizer que você tem esse estágio aí dentro da sua empresa, que é 85% de chance de fechamento. O contrato geralmente vem depois, né, da negociação da proposta. Então, proposta, negociação, contrato, então o contrato geralmente aí já é 95%, na verdade, né? Vamos definir algo maior, porque quando você está no momento de contrato, está muito perto de fechamento. E aqui, de vez ganho concluído, eu posso editar aqui para fechado ganho. Fechado ganho, eu acho mais legal. Você pode definir o nome que você precisar aqui para o seu entendimento, tá? Aqui, por exemplo, perdido, eu posso deixar só perdido. É 0% de fechamento, fechado, perdido ou omitido. E perdido para a concorrência, se eu quiser deixar esse estágio aqui, tá? Então pronto, agora editamos todo o nosso fluxo aqui. Pronto, só clicar em pronto. Aí ele está perguntando, eu criei um estágio chamado contrato, ele pergunta para mim,
Tá, mas qual que é o tipo de previsão dele? Ele é fechado, perdido, ganho ou aberto? Ele é aberto, ele está aberto ainda e ele está ainda no fluxo, né? No fluxo de negociação. Então sempre coloca fluxo quando você cria um novo campo antes do fechamento. Se você colocar depois do fechamento, por exemplo, fechado ganho, e aí vamos adicionar mais uma opção aqui que é importante, que é o pós-venda, tá? O pós-venda é 100% também, já está fechado, né? É o fechado já ganho, já está fechado o ganho, porque é após o fechamento, e é o fechado, ele está fechado novamente, tá? Porque ele está depois do fechado ganho, então ele sempre vai seguir o mesmo os critérios do ganho, do fechado ganho, o que vier depois, tá? Então, o pós-venda. Se você tem aí a necessidade de criar novos estágios desse negócio, por exemplo, fechado ganho, você pode colocar aqui execução, execução do projeto, por exemplo, e depois pós-venda, tá? Então vai ficar novamente fechado ganho e fechado. E vamos salvar para ver como é que ficou, tá? Opa, ele está aqui nos colocando que a modelagem também não define se ele é aberto. Ó. A modelagem ela vem antes do fechado ganho, então ela é uma previsão aberta ainda, não está fechada, e ela está no fluxo do nosso pipeline, da nossa negociação. Agora sim vai dar certo. Vamos clicar em pronto. Tá? E aí a gente vai ter aqui outros campos, tá? Eu vou colocar aqui para você, basicamente, a orientação dos estágios, que é a parte principal, certo? Desse nosso negócio. Eu vou explicar um pouco também sobre esse tipo aqui, que eu vou editar a propriedade dele, você vai ver que tipo de negócio é. É um negócio atual? Ou é um novo negócio? Ou um negócio existente, por exemplo, ou um novo negócio. O que seria isso? Se ele é um negócio tipo de um cliente já na sua base, ou ele é um novo negócio, por exemplo, que ele nunca teve negócio com você antes. Ou seja, ele é um lead que se converteu em um novo negócio, ou ele é uma empresa, um contato que você está criando um segundo negócio. Daí é um negócio existente, tá? Vou salvar então, tá? Aqui o nosso negócio, nossas configurações de campos de negócio. Vamos ir lá para o nosso negócio, potenciais, só clicar em potenciais ou negócios. E aí vamos entrar aqui nesse sala de estar aqui, né? Enfim. Temos aqui os nossos campos já configurados, ou seja, o nome do negócio, a empresa, o contato relacionado a esse negócio, o tipo, ele pode ser um novo negócio, ou na verdade esse é um negócio existente, porque a gente já tinha um negócio fechado com esse cliente, Rafael, tá? E pronto, temos aqui todo o fluxo nosso, novamente, qualificação, é necessária análise, modelagem do 3D, por exemplo, proposta de valor, a proposta do orçamento que a gente vai enviar para o cliente, negociando essa proposta, fechando o contrato, assinando o contrato, no estágio do contrato, e aí fechando o nosso negócio, tá? E aí vamos ter aí o estágio ainda de execução do projeto, a data que vai estar sendo feita essa execução do projeto, que foi feita, e o pós-venda. Sempre vocês colocando a data, tá? A partir do fechamento, do fechado, ele vai perguntar as datas que estão sendo executados esses estágios. Pronto, galera, essa é a parte dos campos, tá? A ideia aqui é que a gente possa mostrar para vocês a implementação dos estágios, dos campos que eu já comentei, e agora um workflow da fase de negócios. Depois que a gente passar desse workflow, eu vou fazer um treinamento aí breve de como utilizar da melhor forma a ferramenta e tudo que a gente passou de implementação, tá? Então vamos criar agora um workflow para um negócio. Perfeito. Então esse módulo de negócios aqui, vamos entrar em configurações e eu vou criar um fluxo agora interessante, tá? Sempre acompanhando aqui com vocês aqui num negócio, no módulo de negócio. Eu vou fazer o seguinte, o nosso workflow vai seguir no seguinte critério. Quando eu fechar ou ganhar, né, um negócio, ele vai mandar um alerta para o nosso e-mail, né? Ele vai mandar um e-mail automático para nós, falando, olá, um negócio novo foi fechado, tá?
Então, novamente, em configurações, lá do lado direito, você vai entrar. Você vai entrar em automação e regras de fluxo de trabalho. É o mesmo fluxo do lead lá que a gente criou, tá? Eu tenho aqui um criado já. Eu vou tirar ele, porque ele é um fluxo padrão que vem no CRM. E vamos criar um do zero para você entender como cria, tá? Nova regra. Seleciona o módulo que é de negócios, potenciais, tá? E vamos colocar assim, ó, negócio fechado, tá? Lembrando, pessoal, alerta, vamos colocar e-mail, envia e-mail, né? Envia e-mail. Lembrando que na versão gratuita do nosso CRM, aqui grátis, ela é possível apenas criar um workflow, tá? Um workflow para cada módulo desse. Então a gente já criou um workflow para clientes potenciais, estamos criando um workflow para os potenciais, ok? Que são os negócios. Então vamos lá. Ele está perguntando, quando que você quer executar essa regra de e-mail? Quando que você quer enviar esse e-mail? Quando eu editar ou quando eu criar ou editar, né? Tipo, eu posso criar e já chegar no fechado ganho. Então vamos colocar assim, vamos criar ou editar, repetir esse fluxo sempre, que eu criar ou editar um negócio e que aqui é o critério, né? Sempre que estiver no estágio, o estágio é, como você sabe, fechado ganho, tá? Sempre quando for fechado ganho, ele vai enviar um e-mail. Então, próximo, e aí notificação por e-mail. Então, eu vou ter aqui, ele vai perguntar, tá, você quer notificar o e-mail, mas como é que vai ser o modelinho desse e-mail, né? Então, vamos criar aqui um modelo de e-mail no lado direito superior. E aí eu vou colocar o nome desse modelo, só para nossa orientação, tá? Vamos lá. Negócio fechado. Eu posso fazer aqui, escolher os destinatários, tá? Porém, o que acontece? Na versão gratuita eu só consigo enviar e-mail é, para, para os usuários. Para os usuários, tá? Eu não consigo enviar e-mail, por exemplo, para o e-mail do cliente. Eu não consigo fazer isso na versão gratuita. Ele não me dá a opção aqui, tá vendo? Eu só consigo enviar e-mail para pessoas do CRM, ou seja, para mim mesmo ou para algum vendedor dentro da minha empresa. Então eu vou fazer essa simulação. Se você tiver a versão paga, você vai conseguir enviar um e-mail direto para o seu cliente, dando boas-vindas, agradecendo ele, dando boas-vindas aí, tá? Para que ele tenha uma comunicação um pouco mais é, próxima com você. Então vamos agora selecionar. Eu vou colocar aqui um e-mail. Vou colocar um e-mail aqui só para a gente. Um destinatário adicional. Que além do usuário do sistema receber o e-mail, eu também vou receber esse e-mail. Eu vou receber esse e-mail só para teste, tá? Seleciono o modelo, finalmente seleciono o modelo. Posso criar um novo modelo aqui. Aí para criar um novo modelinho, bem fácil, tá? Eu posso selecionar aqui como que eu quero esse modelo. Posso selecionar em branco. Eu quero um modelo em branco que eu vou escrever esse e-mail, por exemplo, negócio fechado é o nome do modelo, posso colocar. Vamos colocar aqui olá. Aí hashtag você puxa sempre os dados, por exemplo, que estão cadastrados no CRM do cliente, por exemplo, nome do contato, né? Aí eu posso continuar aqui. Muito obrigado por fechar o negócio conosco. Né? Então você pode ir gerenciando aqui, você pode colocar um botão, né? Você pode colocar aqui do lado esquerdo uma imagem, né, dentro desse modelinho. Então, bem interessante aqui, você consegue gerenciar facilmente a criação de um modelo, tá? Só para exemplificar para vocês. Então eu vou salvar aqui o nosso modelinho. O assunto do e-mail você vai colocar aqui embaixo, tá? Então, novo negócio fechado. Ou, se esse e-mail vai para o cliente, muito obrigado por fechar, por
ser nosso cliente, por exemplo. Vamos salvar. Ele vai perguntar a pasta que você vai colocar. Vamos colocar na pasta existente, que se chama modelo público de e-mail. Salvar. Pronto. Aí sim, eu vou só atualizar aqui para ele pegar o modelinho que a gente criou, tá? Negócio fechado. Perfeito. Só salvar e associar. E esse modelinho está pronto. Então, sempre que um negócio for criado ou editado e estiver no estágio fechado ganho, ele vai mandar um e-mail. Salvar. Pronto, e aí está o nosso segundo workflow, né, criado para esse módulo de negócio, o primeiro do módulo de negócio. E agora vamos testar. Então vamos lá. Se eu tiver aqui, por exemplo, em negócios, né, vamos pegar esse negócio sala de estar e vamos supor que ele está no estágio de qualificação ainda. Então a gente vem seguindo aqui com os estágios, né, modelagem, a proposta, vai indo e finalmente fechamos o negócio. No momento que eu clicar em fechado ganho, tá? Ele vai disparar esse e-mail. Salvar. Pronto. Nesse momento ele disparou um e-mail. Esse e-mail ele geralmente fica já registrado aqui no CRM que foi enviado, tá? Então eu só vou dar um atualizar aqui. Vou entrar no ambiente de e-mail para você ver como que ficou. Olha lá. Então, você percebeu que já recebi o e-mailzinho. Então, ele veio aqui o assunto, muito obrigado por ser nosso cliente. E olá, Rafael Silva, que é o nome do cliente. Muito obrigado por fechar o negócio conosco. Então, esse alerta já funcionou para esse modelinho aqui que a gente criou. E esse era o nosso objetivo, né? Mostrar para você como criar um workflow para negócio. Então, nós conseguimos aí finalizar essa nossa fase de implementação, que a ideia é ser simples, objetiva e que você consiga iniciar a utilização do CRM de forma imediata, tá? Agora, eu primeiramente aí também agradeço muito vocês terem assistido esse curso e agora vem eu gostaria ainda de te dar um treinamento agora de como você vai utilizar da melhor forma o seu CRM já implementado, pronto para colocar em prática aí, para atender melhor os seus clientes e fazer uma venda efetiva, tá? Então vamos lá, eu vou começar aqui com o nosso treinamento. É muito importante aqui a gente entender de alguns recursos no sistema, ok? Então vamos começar do começo, né? Dentro dos nossos clientes potenciais, ok? Nós vamos aqui ter essa barra, essa coluna do lado esquerdo, tá? Que você pode filtrar melhor os seus clientes. Você tem também aqui, por exemplo, em todos os outros módulos, tá? As contas, os contatos e os potenciais. Todos eles têm a parte do lado esquerdo para você fazer filtros, ok? Então, por exemplo, eu quero achar aqui todos os meus leads, eu clico em clientes potenciais, eu quero achar todos os meus leads que a situação, tá? Então eu basicamente clico na lupinha e coloco situação do cliente potencial é, por exemplo, pré-qualificado. E aplicar filtro. Então ele vai listar aqui todos eles que é pré-qualificado. Ele não tem nenhum lead pré-qualificado, então eu posso, vamos pegar aqui, contactar no futuro. Pronto, os dois aqui estão no estágio de contactar no futuro, tá? Então você pode ainda fazer mais filtros, por exemplo, além de pegar todos que estão no contactar no futuro, na situação, eu quero pegar aqueles leads que a fonte do cliente potencial, a fonte deles é evento, tá? Evento. Vamos lá. Aplicar filtro. E aí somente um aqui listou, porque é somente esse que é a situação do cliente potencial é contactar no futuro e a fonte dele veio por evento. Ele conheceu nós através do evento. E aí por diante, né? Então se você pode até selecionar tudo aqui, ó, todos esses leads que entraram nesse filtro e enviar um e-mail em massa, tá? Fazer um disparo de e-mail aí em massa para a sua base. Isso é muito útil aí para você, tá?
Então você percebe que eu estou enviando e-mail em massa agora, eu posso até escolher o modelo de e-mail, e eu não tenho nenhum modelo, mas você pode criar modelos de e-mail que eu vou ensinar vocês também, tá? Então essa parte é bem interessante, você pode ajustar suas colunas aqui nesse ícone, o que você quer ver de colunas aqui dentro dessa lista que você tem. Você pode ver aqui, eu quero ver o celular do cliente, quero ver o site dele, nessa lista que eu tenho aqui, e aí salva, ele vai já mostrar aqui o site, o celular. Você pode colocar também para mostrar a situação do cliente potencial. E ele vai listar aqui a situação do cliente potencial, tá? Além de enviar e-mail em massa, você pode criar uma tarefa em massa para todos esses que listaram, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, todos que são do evento, todos que vieram da pesquisa pela internet, né? Todos os leads que entraram nessas fontes. Vou tirar esse filtro para listar dois aqui. Então, eu vou ter todos os meus leads aqui, posso criar uma tarefa automática e definir o que vai ser essa tarefa. Então vai criar uma tarefa para cada lead, né? Se você quiser, por exemplo, fazer um contato com eles amanhã para esses caras que listaram aqui. Como você pode atualizar em massa, por exemplo, um campo específico. Você vai selecionar todos eles que você quer atualizar, atualiza em massa e atualiza, por exemplo, o estado deles. Todos eles vão ser do estado de Santa Catarina. Atualizar. Tá? Pronto, todos eles atualizados, então percebe que se eu entrar aqui e listar o estado nas colunas, ele ficou Santa Catarina. Certo? Então, entrando agora num lead, eu vou entrar num lead e mostrar um pouco dos recursos dentro desse lead. Você vai ter aqui as notas, que eu já mostrei para você a importância de utilizar a parte de notas. Você pode colocar o arroba para notificar algum vendedor dentro do seu CRM, dentro da sua empresa. Olá, por favor, tomar atenção desse lead, tá? Então ele vai receber um e-mail no momento que eu salvar aqui, certo? Você pode anexar documentos aqui, por exemplo, dentro do seu computador tem documentos que você precisa colocar para esse lead. Perfeito, você vai simplesmente anexar, ele vai entrar aqui já no anexo. Aqui são todas as atividades abertas, né, que você tem com esse lead, que você precisa, por exemplo, você pode criar uma nova tarefa, como eu já mostrei anteriormente, uma nova tarefa para uma data de vencimento específica. Você pode criar um evento, que o evento ele é uma reunião ou uma reunião remota que você tem que fazer, ou simplesmente ir até o local, que você vai colocar a localização aqui do evento, a data e a hora, e vai até que horas, né? Data e hora. Se você cria um evento, esse evento, ele basicamente vai aparecer no seu calendário aqui em cima, tá? Se eu vou clicar aqui, por exemplo, para listar com mês, ele vai sempre aparecer nesse calendário. Lembrando, o íconezinho de calendário, clica em mês e vai ter todos esses seus eventos que você cria para qualquer tipo de lead que você cria, tá? Todos os e-mails que você envia para o cliente e assim por diante. Você pode também... É interessante também, aqui você tem a linha do tempo de tudo que você faz dentro desse lead, você pode verificar aqui na linha do tempo. Por exemplo, ele foi criado, depois a gente alterou de não contactado para contactar no futuro, depois o estado a gente mudou para Santa Catarina, uma tarefa foi criada de contactar o lead, e aí a gente adicionou uma nota, por favor, tomar atenção desse lead. Então você vê tudo o que está acontecendo, se você tem vendedores dentro da sua empresa, você consegue ver todo o relacionamento deles com os seus clientes. E aí você começa a centralizar informações dentro da sua ferramenta, tá? E aí, como explicado, né, a gente vai ter aqui os nossos estágios, as situações do lead, que a gente já configurou certinho, certo? E aí, se ele já é um pré-qualificado, novamente, a gente pode converter esse cliente. Clicando em converter, ele vai criar uma nova empresa e uma nova pessoa. Novamente, estou explicando para reforçar isso para vocês, a importância do entendimento dessa lógica do CRM. Ela vai ter aqui uma nova empresa chamada Retec, um novo contato chamado Ricardo Rodrigues, e aí eu vou criar um negócio para essa empresa chamada Retec, que vai se chamar, por exemplo, modelagem, ou melhor, né, arquitetura da casa do Ricardo. Montante, quanto que você está cobrando esse trabalho, né? Estamos cobrando em média de
18 mil. O estágio que você já inicia na qualificação desse serviço ou você já está na análise do ambiente para fazer uma análise desse ambiente aí da arquitetura dessa casa? Você pode já iniciar no segundo estágio aqui, não é problema, tá? Quando que você pretende fechar esse negócio? E qual é a função desse contato? Converter. Agora temos aí novamente a estrutura de empresa, contato e negócio. Vou entrar na empresa novamente para reforçar isso para vocês, tá? O funcionamento do CRM. E aí tudo que estava em lead, dentro de clientes potenciais, foi trazido para contas, contatos e potenciais. Então, finalmente estamos aqui na nossa empresa, vamos entrar agora no nosso negócio, no negócio com esse cliente e gerenciar aqui o pipeline, né? Modelagem. Vamos ter a proposta, depois vamos ter a revisão dessa proposta, negociando com o cliente a proposta, contrato, vamos fechar o negócio com o cliente, coloca a data que você realmente fechou esse negócio e vamos ter aí os outros estágios que a gente pré-configurou no CRM, que você pode fazer do seu jeito, né? Execução do projeto e o pós-venda finalmente, tá? Então, perfeito, galera. A gente tem então todos as notas, os anexos que estavam lá atrás, o histórico de posição, por exemplo, quanto tempo a gente demorou para entrar em cada estágio, tá tudo certinho aqui. Então você vai ter aqui todos os e-mails enviados, todas as tarefas pendentes, que você vai gerenciar da melhor forma aí o seu CRM, tá? Agora, o interessante é que agora, como que você vai extrair tudo isso que você fez, né? E como que você vai ter uma visão geral do que está acontecendo? A gente tem aqui um módulo em cima chamado relatórios. Os relatórios, você vai ter relatórios padrões já, que você pode visualizar apenas clicando neles, né? Eu vou entrar, por exemplo, aqui ele está listando todos os relatórios, tá? Na versão gratuita, nós não vamos ter a opção de criar relatórios, e sim apenas usar aqueles que já estão disponíveis. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui os relatórios de clientes potenciais, que são os leads. Eu quero pegar todos os nossos leads aqui por status, ou seja, vai listar o André, que veio através da fonte de parceiro, da empresa Sparsha, né? Então ele vai listando aqui todos os nossos leads, já que eu só tenho um lá, porque os outros eu converti, ele vai listar somente um, né? Eu quero pegar aqui todos os nossos leads convertidos, aqueles que a gente converteu para negócio. Ou seja, o Rodrigo e o Ricardo foram convertidos. Um da empresa CM7, outro da Retec. Tá? Um veio através da internet, outro veio de evento. Então, temos relatórios prontos já para você usar aqui, certo? Você pode exportar o relatório para Excel, PDF. Vamos agora pegar um relatório de negócio, que é o potencial, tá? Que é a negociação sua com o cliente. Então eu consigo pegar todos os estágios aqui, ó, todos os negócios que estão rodando aí por estágio, ou seja, nós temos um em pós-venda, que é o Retec. Tá? Então vamos pegar aqui todos as vendas do mês, todos que fecharam esse mês. A gente não vai ter aqui uma estrutura perfeita porque a gente mudou, a gente implementou no CRM. Então você pode editar aqui esse gráfico, esse relatório, entrar em filtros, ó, por exemplo, o filtro aqui define o que vai mostrar no relatório. Então, o estágio, por exemplo, contém, você vai colocar aqui todos que foram fechados, tá? Vamos colocar fechado ganho. Ou fechado ganho para frente, né? Execução do projeto, pós-venda e pronto. Então, tudo que está fechado vai aparecer aqui para nós, ó. Só temos um negócio fechado. Se entramos lá no nosso negócio, agora eu vou simular aqui um fechamento novamente para você. Entramos no negócio do cliente. Vamos listar aqui a coluna estágio. Aqui, já está aqui na verdade. Pós-venda, fechado ganho, fechado ganho. Tá? Nós temos 3 aqui negócios. Então eu posso editar. Aqui os filtros ele está falando mês atual, por isso que não mostrou todos. Se eu colocar aqui ano atual, ele vai listar os 3. Tá? Então está aqui os 3. Ambos aqui estão num determinado estágio, tá? Que ele é fechado, vendas do mês.
E aí vamos explorar mais relatórios aqui para a gente finalizar. Por exemplo, todos as vendas de hoje, que foram finalizadas hoje, por exemplo, tá? Eu vou editar esse relatório para configurar da nossa forma. Por exemplo, vou entrar aqui em filtros, colocar estágios contém, fechado, pós-venda, pós-venda, né? E assim por diante, né? Nós temos também a execução do projeto, que são tudo fechados já. E também, obviamente, vendas de hoje, né? Ele só vai listar aquilo que for de hoje. Então, tudo aquilo que a data, o potencial data de fechamento, aquele campo de previsão que a gente coloca, é hoje. Então, você precisa aqui configurar se você quer hoje, se realmente o relatório é de hoje, você não tem nada fechado hoje, tá vendo? Mas se caso existe um negócio, por exemplo, esse sala de estar fechado hoje, se você clicar aqui, né, que ele foi fechado, por exemplo, hoje, salvar, ele vai exibir nesse relatório em específico aqui para você, tá? Pronto, ele foi fechado hoje, então ele lista aqui nesse relatório. Você vai ter outros relatórios interessantes aqui, tá? Então, seria basicamente essa introdução que eu queria dar para vocês, esse mini treinamento. Qualquer dúvida você pode comentar, você pode colocar aí que a gente vai tentar te ajudar o máximo possível, certo? Lembrando, pessoal, que a gente configurou os campos, né, as situações e fontes do cliente potencial, que é o lead, né, fonte e situação, e também nós configuramos o potencial, que é o negócio. Nós gerenciamos aqui, configuramos exatamente os estágios do seu negócio, né, para que você consiga seguir uma venda efetiva aí com o seu cliente. Agora, se você precisa configurar os campos de contas, são as suas empresas e contatos, não tem erro. Você vai entrar nas configurações, tá? Você vai entrar em módulos e campos e configurar os campos aqui de contas ou contatos, se você precisar editar alguma informação. Tá? Então você vai ter a liberdade aí de organizar aqui, por exemplo, os dados da empresa. Então seria isso. Muito obrigado, pessoal, novamente, por estar assistindo esse vídeo. É muito gratificante para a gente poder mostrar um pouco do nosso conhecimento e espero que a gente possa fazer isso muito mais de uma forma acessível para você. E é isso, um abraço, até o próximo curso.